Olá, turma. Vamos para mais uma questão para a gente estar encontrando aí máximos e mínimos locais de uma função com duas variáveis sujeita a uma restrição. Então, o que a gente tem aqui de novo é essa restrição que não é uma função que a gente estava acostumado, é uma função linear. Aqui a gente tem uma função com termos quadráticos. Então tem um pouquinho só mais de dificuldade nela. O que a gente pode estar fazendo, como sempre, faz a condição de primeira ordem. E a condição de primeira ordem, como a gente está trabalhando com uma função com restrição, então a gente vai estar fazendo o nosso lagrangiano. Nosso Lagrange vai ser x ao quadrado menos 3y ao quadrado mais o lambda que multiplica. Só, mas eu fiquei confuso. Quem é quem aqui? Cara, é só pegar esse 5 e passar para o outro lado, tá? X ao quadrado menos xy menos y ao quadrado igual a 5. Pronto. Já sabe que esse cara é o C. Vai ficar 5 menos x ao quadrado, toma cuidado com o joguinho de sinal, mais xy mais y ao quadrado. Pronto, sabendo disso, agora a gente vai estar derivando aí de forma parcial em relação a cada um deles. Então, a primeira derivada parcial que eu vou estar realizando vai ser em relação a x. Então, deriva aqui x ao quadrado vai dar 2x. Não tem mais ninguém, tem esse termo aqui, né? O lambda que multiplica o menos x ao quadrado. Então, isso vai ficar menos 2x lambda. E o lambda aqui que multiplica o mais xy. O x vai embora, então vai ficar mais lambda y. E você vai estar igualando isso a zero. Nossa próxima derivada parcial vai ser em relação a y. Então, derivo o lagrangiano em relação a y. Isso que vai ser igual. Vamos apagar aqui o que a gente fez de esqueminha para o x. Pronto. Menos 3y ao quadrado. Isso vai ficar menos 6y. E agora os termos que tem y, né? O lambda multiplicando o x mais y. Quando realizar essa derivada, vai ficar mais lambda x. E agora, por fim, multiplicando o último termo ao quadrado. Fica mais 2 lambda y igual a zero. E a última derivada, e a mais fácil que tem, né? É calcular a derivada parcial em relação ao lambda, que vai ficar apenas quem está aqui no nosso parêntese. Vai ficar 5 menos x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado igual a zero. O que a gente vai fazer aqui agora, dado que a gente já acabou a condição de primeira ordem, é encontrar quem são os valores x, y e lambda. Só que se vocês analisarem direitinho aqui, não dá para estar utilizando a regra de Cramer porque a gente tem termos aqui quadráticos, tá? A gente tem esse x ao quadrado, y ao quadrado. Não tem como estar utilizando a regra de Cramer. Professor, posso fazer por substituição? Pode tentar. Só que, geralmente, substituição, 3 equações, 3 variáveis, fica um pouco complicado. A não ser que tu tivesse aqui alguma equação que tu tivesse só uma variável ou duas, tá bom? Ficaria mais tranquilo. Aqui a gente tem até 2 variáveis, tá? Mas só que nas outras 2 equações a gente tem 3 variáveis. O que a gente pode estar fazendo aí para estar eliminando esse nosso problema, né? Que tal, então, se a gente pegar e numerar essas nossas equações? Chamar essa aqui de 1, 2 e 3. E o que a gente faz, então? Vocês aprenderam lá no ensino fundamental, até no ensino médio, dependendo de como você cursou, que se a gente tinha um sistema linear, x mais y igual a 10, 2x mais y igual a 5. Aí o que vocês fariam aqui? Ah, professor, eu sei. Não, deixa eu deixar aqui, perdão, menos. Ah, eu posso estar somando essas duas equações. Aqui a gente vai ter 3x, aí soma y com menos y, ele vai embora. Isso aqui vai ficar igual a 15. Aí eu resolvo, então, o valor de x, que vai ser igual a 5. É exatamente isso que a gente vai utilizar, o que a gente aprendeu lá no ensino fundamental. Qual a estratégia? Você vai pegar e vai somar a primeira equação da segunda equação. Só isso. Só isso. Então vamos lá. Vamos pegar a primeira equação. 2x menos 2x lambda mais lambda y.
Agora a gente vai somar com a segunda. Menos 6y mais lambda x mais o 2 lambda y. Isso igual a zero. Pronto, vamos trabalhar com essas duas aqui. Vamos lá. Termos semelhantes, né? Não temos outro termo só, o 2x? Então, vou escrever ele bem aqui, ó. 2x. Vou olhando. Esse menos 6y está sozinho. Então, vou deixar ele aqui também. Menos 6y. Agora, a gente tem alguns termos semelhantes, tá bom? Menos 2x lambda com mais lambda x. Então, eu tenho 1 lambda x com menos 2 lambda x. Vai ficar menos x lambda. E agora, eu tenho lambda y com mais 2 lambda y. Isso aqui vai ficar 3 lambda y, igual a zero. Só, mas eu ainda não sei para onde vai isso daqui. Cara, vai fazendo a continha que tu vai começar a visualizar alguma coisa. Por exemplo, nesses dois primeiros aqui, eu vou deixar aqui quem? Vou deixar o 2 em evidência. Vou deixar o 2. Vai ficar x menos 3y. E agora aqui, quem eu vou deixar em evidência que está participando das duas? O lambda, né? Vou deixar o lambda em evidência, então. Vai ficar menos lambda, que multiplica x, mais... Cadê que mais já? Perdão. Menos 3y, igual a zero. Então vai dar certinho. Aí tu vai olhar aqui e pensar, ora, olha o que apareceu aqui. Tem um x menos 3y aqui e o x menos 3y aqui. De alguma forma ele quer me ajudar a questão, porque ficou tão bonito. É o que a gente faz. Como tem o x menos 3y nos dois termos, a gente vai deixar ele em evidência, né? Vai ficar x menos 3y em evidência, multiplica esse 2 para poder dar origem ao primeiro termo, e depois multiplica o menos lambda para dar origem ao segundo termo. Igual a zero. Pronto. Basicamente, tu vai matar isso daqui. Por quê? Porque daqui a gente tem aquelas duas situações, né? A gente tem a primeira situação, que pode ser o x menos 3y igual a zero, ou a gente vai ter o 2 menos o lambda igual a zero. Então, resolvendo isso aqui da esquerda, vai ficar x igual a 3y, é o nosso primeiro resultado, e a gente vai ter que o lambda é igual a 2, o nosso segundo resultado. A gente tem que estar testando o que acontece em cada um desses casos. O que eu vou fazer? Eu vou testar logo o lambda igual a 2. Então, vou colocar aqui, ó. Se o lambda for igual a 2, então, eu quero saber que valores eu vou estar encontrando para x e para y. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar a primeira e a segunda equação para saber qual das duas a gente vai estar utilizando para ficar melhor. Deixa eu ver. Bem, vou pegar a primeira equação. 2x menos 2x lambda. Deixa eu ver aqui, ó. 2x menos 2x lambda. Cadê? Mais lambda y. Mais lambda y igual a zero. Só conferir se não está nenhuma coisinha errada. 2x menos 2x lambda mais lambda y. Tá. Então daqui agora eu vou só estar substituindo o valor de lambda, né? Então isso aqui vai ficar 2x menos 2x. No lugar do lambda eu vou colocar o 2, mais 2y igual a zero. Então, a gente tem o resultado de 2x menos 2 vezes 2 vai dar menos 4x, mais 2y igual a zero. 2x menos 4x, menos 2x, mais 2y igual a zero. Então, daqui é fácil vocês perceberem, tá bom? Que o x vai ser igual ao y. Bem, se o x é igual ao y, então a gente vai estar... Cadê? X é igual a y. Vamos substituir aqui, né? Para a gente achar os valores, que são a terceira equação. Vem aqui, ó. Só porque é a terceira equação? Porque a terceira equação relaciona só x com y. Eu vou estar substituindo aí o valor de x nessa equação para poder achar o valor de y, tá bom? Então o valor dele está lá.
é 5 menos x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado igual a zero. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa errada. Não, tá ok. Então, o que a gente faz? A gente vai substituir o que a gente acabou de encontrar, tá bom? O x igual a y. Isso vai ficar 5 menos y ao quadrado mais y vezes y mais y ao quadrado. E com isso eu espero estar encontrando o valor para y. Vai ficar 5 menos... vamos fazer logo uma continha aqui, em vez de fazer esse menos. Esse menos y ao quadrado vai embora com mais y ao quadrado, tá? Então, a gente só tem o y vezes y, que vai ficar mais y ao quadrado igual a zero. Portanto, a gente tem que o y ao quadrado é igual a menos 5. Então, aqui a gente tem um problema. Só que o problema é, não é o número real. Mas a questão não falou nada. Se ela não fala nada, a gente segue os números reais. A não ser que ela fale que é os números naturais, números inteiros, números complexos. Não falou nada? Números reais. Isso aqui não está nos números reais. Logo, o lambda igual a 2, ele não vai levar a pontos críticos nos reais, tá bom? Então, lambda 2, ele não leva a pontos críticos nos reais. O que a gente faz agora? Vai usar, então, a outra opção, né? A outra opção é o x igual a 3y. Então, vamos lá. Agora, se eu tiver o meu x igual a 3y, vamos testar esse carinha. Bem, o que a gente já espera? Que tenha alguma coisa aqui, né? Deixa eu ver qual das equações a gente vai pegar para ficar mais fácil. O x igual a 3y... Não, vamos pegar a terceira, né? Terceira. A mesma que a gente pegou aqui em cima, ó. Isso aqui. Só está relacionando x e y. Então, vou colocar aqui, ó. Deixa eu apagar, tem vermelho. 5 menos x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado igual a zero. Então, no lugar do x, vamos substituir o 3y. Então, aqui a gente tem 5 menos 3y ao quadrado, mais, no lugar do x, põe o 3y vezes y, mais y ao quadrado igual a zero. Então, aqui a gente vai ter o resultado 5 menos 3 ao quadrado vai dar 9, y ao quadrado, mais 3 vezes y vai ficar 3y ao quadrado, mais y ao quadrado igual a zero. Aqui a gente tem a situação, deixa eu pegar aqui, tem todos os termos de y elevado ao quadrado, tá? Então, 3y ao quadrado mais y ao quadrado vai dar 4y ao quadrado, menos 9y ao quadrado, isso aqui vai ficar igual a 5 menos 5y ao quadrado igual a zero. Então, jogando para cá, né, a gente vai ter aqui o 5y ao quadrado igual a 5. Corta, corta. Então, nosso y ao quadrado é igual a 1. O que vai originar aqui para a gente? Duas raízes para y. Um y que é igual a menos 1 e um outro y, um y2 asterisco, que é igual a 1. Bem, se a gente já sabe, então, que o nosso y é menos 1 e o outro vai ser igual a 1, eu já tenho esse meu relacionamento entre x e y. Então, a gente tem como a gente já está montando nossos pontos. Qual o primeiro ponto? Se o y ele for igual a menos 1, vai ficar 3 vezes menos 1, vai dar menos 3. E o y igual a menos 1. É um candidato. E qual vai ser o nosso outro candidato? Se o y for igual a 1, vai ficar 3 e 1. Professor, mas tem como a gente achar também o valor de lambda? Tem. Dá para te pegar esse candidato aqui, com os valores de x e y, e com isso tu vai estar achando o candidato lambda asterístico. Depois você vai pegar esses valores de x e y e encontrar o outro candidato x2 asterístico. Isso aí vai fazer com que agora vocês precisem estar realizando as condições suficientes, tá bom? Isso eu vou estar deixando para vocês estarem realizando.
façam então a condição suficiente, que é calcular o esse ano aumentado para esse nosso primeiro ponto, verifica lá se dá máximo ou mínimo, e calcula também o esse ano aumentado para esse outro ponto. E verifica se é máximo ou mínimo. Uma dica, professor, pode ser que a gente tenha 2 máximos ou 2 mínimos? Pode ser, não tem nenhum tipo de problema em relação a isso não, tá bom? Olha lá, vamos verificar se eu trabalho com uma função assim. Concorda comigo que esse valor que eu acabei de colocar bem aqui é o mesmo valor que tem aqui em cima? Sim, querido professor, é o mesmo valor. E se aqui fosse 10, por exemplo? Então a gente teria 2 máximos. Para um x, por exemplo, eu estou chutando, não estou dizendo que é desse exemplo aqui não, tá? Um x igual a 2 e um x igual a 5. Então, 2 candidatos de x podem gerar 2 máximos na função, porque isso daqui são máximos relativos. Não são máximos globais, tá? Então não se preocupe com isso. Então o que vocês vão fazer? Continuar essa questão, colocar o resultado que vocês encontraram do determinante do esse ano para cada um desses nossos casos e me diz se eles são máximos e mínimos e qual é o valor lá da nossa função f de xy. E nos próximos dias eu vou lá nos comentários e respondo vocês para saber se vocês acertaram.